partida. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eric, seja bem-vindo. Tô acabando de começar uma live. Hoje eu vou falar sobre atitude e coragem, o ponto de partida para se destacar no trabalho e na vida. Essa é uma sequência de lives que eu tô fazendo sobre como crescer profissionalmente, usando o autoconhecimento, usando o crescimento emocional, como usar isso como estratégia, como ferramentas para você se destacar. Se você é uma pessoa que está buscando isso, esse crescimento profissional, se você quer sentir mais firmeza, mais segurança, mais posicionamento no trabalho, em algumas áreas da sua vida também, você está sentindo que falta isso, essa sequência de lives pode te ajudar. Hoje eu vou falar sobre atitude e coragem, que são ingredientes essenciais para quem está nessa busca, para quem quer se sentir mais segura profissionalmente. Em algumas situações na vida, em algumas situações no trabalho, nos relacionamentos, o que falta para você não é competência, o que falta para você não é habilidade, ou não ser boa o suficiente. O que falta em você é acreditar nisso, é ter atitude, é ser capaz de mostrar o quanto você é boa. E muita gente é paralisado, tem muita gente que fica no meio do caminho, não consegue avançar, tem sonhos ousados, tem sonhos e projetos audaciosos, mas não consegue ir adiante. Por quê? Porque falta atitude, porque falta coragem. E o que tem por trás da falta de atitude, o que tem por trás da falta de coragem, é o que eu vou falar hoje nessa live. Para quem está chegando, seja bem-vinda, Nilda, Franciele, Simone, boa noite, Simone, sejam bem-vindas. Se você se identifica com esse tema, se esse tema faz sentido para você, aperta esses coraçõezinhos aí, aperta para valer. Convido uma amiga também, convido uma pessoa para assistir essa live de hoje. Quem estava aqui na live de ontem, me conta aqui se a live de ontem fez sentido para você. Toda terça e quinta eu faço live. Ontem foi uma exceção, porque terça eu tive um probleminha e aí eu tive que... Foi um dia assim para resolver esse problema, mas foi uma exceção. Então toda terça e quinta às 21h15 tem live. E essas lives é para quem está focado em crescimento, quem tem uma mentalidade de crescimento. Se você é essa pessoa que tem esse tipo de mentalidade, Marcília, eu quero crescer, eu quero me destacar, eu quero sentir orgulho de mim, isso é fundamental. A gente, quando busca crescimento, quando quer se destacar, seja no trabalho, em qualquer área da vida, não é para os outros, não é para impressionar os outros, é para você olhar para si mesma e sentir orgulho da pessoa que você é. É para olhar para si mesma e gostar do que você está vendo, gostar dos resultados, gostar do que você está fazendo, sentir orgulho das suas conquistas, sentir orgulho das suas ações. Então é por você, é para você que você luta, é para você que existe todo esse esforço em ser cada vez melhor, em ser cada vez mais capaz, cada vez mais confiante. Isso tudo é para você. É para você olhar para si mesma e gostar da pessoa que vê. Tem gente que olha para si mesma e está sempre se comparando, o outro é melhor do que eu, sempre olha se comparando com outras pessoas e não consegue enxergar para si mesma como uma pessoa cheia de qualidades, cheia de talentos, cheia de valores, de méritos, uma pessoa que merece ser amada, uma pessoa que merece ser respeitada, ser admirada, porque falta isso, né? Falta você acreditar nisso, falta você olhar para si mesma com um olhar mais afetuoso, com um olhar de respeito, com um olhar de admiração. E ter atitude, ter coragem é fundamental para você se olhar dessa forma, se olhar com admiração, se olhar com respeito. Porque à medida que você vai se tornando uma pessoa covarde diante da vida, à medida que você vai recuando diante dos desafios da vida, à medida que você vai desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos,
Você vai se olhando como uma pessoa derrotada, como uma pessoa fracassada, como uma pessoa que não consegue nada, como uma pessoa que abandona os seus projetos no meio do caminho. Por isso que é fundamental se olhar com admiração, com respeito, olhar para a sua trajetória, enxergar tudo que você conquistou, tudo que você avançou. Você tem que olhar para isso. E é por isso que eu estou falando aqui, quando você tem essa mentalidade de crescimento, de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar uma pessoa mais segura, mais forte, tudo isso é para você, não é para os outros, não é para provar nada para ninguém. É para você se olhar com respeito, você se olhar com admiração. É você reconhecer suas capacidades, reconhecer seus talentos. Tudo isso tem que começar por você, né? Me conta aqui, gente, se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, se vocês estão me vendo bem, se tá claro. Tem dia que a internet não ajuda, né? Então me conta aqui. E aí, hoje, falando sobre atitude e coragem, você que está assistindo essa live, você sente necessidade disso? Você sente que precisa mais disso na sua vida? Precisa ter mais atitude? Precisa ter mais coragem? Você está sentindo esse desejo dentro de você, dentro do seu coração? É algo que tem passado pela sua cabeça? Você tem refletido sobre isso? Eu preciso ter mais coragem, eu preciso ser mais ousada, eu preciso ter mais atitude, eu preciso movimentar a minha vida. Tá tendo esse movimento dentro de você? Porque as grandes transformações, elas começam a acontecer por dentro. É por dentro que começa a sentir o desejo de ser uma pessoa diferente, de ser uma mulher realizadora. Eu falei esses dias num post sobre isso. Antes de se tornar uma mulher realizada, você precisa se sentir uma mulher realizadora. E o que é uma mulher realizadora? É uma mulher que faz as coisas acontecerem na sua vida. É aquela mulher que consegue olhar para a sua vida e ver as coisas andando e entender que está andando é porque ela está fazendo as coisas movimentarem. Ela está escolhendo o movimento, ela está escolhendo a ação. Ela está escolhendo a mudança. Então isso é uma mulher realizadora. É aquela mulher que traz movimento para a sua vida, mas a partir de decisões dela, não são decisões dos outros. Porque quando você deixa os outros decidirem no seu lugar, você vai se tornando uma mulher passiva diante da vida. As pessoas estão assumindo a direção da sua vida no seu lugar. Isso é diferente de ser uma mulher realizadora, de olhar para si mesma como uma mulher realizadora. A mulher realizadora, ela toma as decisões. A mulher realizadora, ela escolhe, ela age, ela faz acontecer. E para ser essa mulher, é importante ter isso que eu vou falar hoje. Atitude, coragem. Por que que isso é importante, né? Nós, mulheres, nós somos educadas de uma maneira diferente dos homens. Desde criança, nós somos ensinadas a valorizar muito os relacionamentos. Ensinam pra gente que a nossa felicidade, que a nossa realização está em ser mãe, em ser esposa. E então, desde criança, nós somos ensinadas a priorizar isso nas nossas vidas, a colocar isso como centro da nossa felicidade. E muitas vezes isso nos torna pessoas, nos torna mulheres muito passivas diante da vida, porque a gente é ensinada, nós somos ensinadas que vai ter alguém que vai resolver as coisas para você, que vai aparecer alguém na sua vida, um homem que vai te proteger, que vai cuidar de você, que vai tomar decisões e que você não precisa disso. Você não precisa saber tomar decisões, porque os homens são melhores nisso. Você não precisa ter muita atitude, porque a mulher que tem muita atitude se torna uma mulher masculinizada. Você não precisa ter muita coragem, porque você não vai fazer muita coisa, as coisas mais importantes serão feitas pelo seu marido. É assim que nós somos ensinadas. Nós crescemos à espera do príncipe encantado. Agora está tendo mudança, essas novas gerações, as novas jovens que estão crescendo, estão tendo uma mentalidade diferente. Mas a minha geração para trás
A educação foi dessa forma, assistindo filmes de princesas, histórias de princesas, e entendendo que atitude e coragem é função dos homens e não nossa. Que a função da mulher é esperar, é ser passiva. Só que na prática isso não funciona. Na prática, se você é uma mulher muito passiva, se você espera os outros decidirem no seu lugar, se as decisões mais importantes são tomadas por outras pessoas, você corre o risco de ser massacrada pela vida. Se você cresce achando que para ser uma mulher atraente para os homens você tem que ser extremamente feminina, né? E no caso se associa passividade à feminilidade, você corre o risco de ser massacrada, de entrar em relacionamentos onde você não consegue se fazer ser respeitada, entrar em relacionamentos abusivos. Por quê? Tem que ter decisão, tem que ter atitude, tem que ter coragem. É importante que você tenha um parceiro de vida, isso é bom, mas é importante também que você seja a sua parceira, que se não tiver ninguém para te defender, que você saiba se defender. Se não tiver ninguém na sua vida que cuide de você, que você saiba se cuidar. Se não tiver ninguém assumindo o comando da sua vida, que inclusive não deve ter mesmo, você saiba fazer isso. Ou você saiba dividir isso com alguém, mas não deixar isso nas mãos de alguém. Por isso que é fundamental para uma mulher desenvolver atitude e coragem. Isso não vai te tornar uma mulher masculinizada. Isso faz parte da nossa essência também. Faz parte de cada indivíduo ter o controle sobre a própria vida. Uma pessoa emocionalmente saudável, psicologicamente saudável, é uma pessoa que passou por um processo de individuação. O que é esse processo de individuação? É o processo de se tornar você mesma, de se tornar o seu melhor, a sua melhor versão, de desenvolver a sua personalidade, de desenvolver autonomia. Então, ser essa pessoa é necessário, se tornar essa pessoa, se tornar quem você tem que ser. É importante, isso te torna uma pessoa mais saudável. Se você não tem esse poder de decisão, de escolha, se você não conhece, não busca conhecer a sua personalidade, o seu eu, você pode ser dominada por outras pessoas, você pode deixar a direção da sua vida nas mãos de outras pessoas. Então é importante entender isso. Atitude e coragem pode me tornar uma versão melhor de mim, pode me fazer exercitar a minha capacidade de tomada de decisão sobre a minha própria vida. Você assume a direção da sua vida e você aprende a escutar a si mesmo. Tô ficando sem voz. Aprende a se escutar, aprende a ouvir o que é melhor para você. E você vai desenvolvendo autonomia para fazer escolhas que fazem mais sentido para você, ao invés de deixar outras pessoas escolherem no seu lugar. Porque quando alguém escolhe no seu lugar, essa pessoa pode fazer escolhas que te machucam, podem fazer escolhas que não dão nenhum sentido para a sua vida. E é fundamental que você viva uma vida que faça sentido para você. Isso não é ser egoísta, isso não é ser individualista, isso é preservar a sua individualidade. E em várias áreas da sua vida é importante que você tenha individualidade. Por que isso é importante? A sua individualidade é o seu jeito de ser, é o seu jeito de se posicionar, é o seu jeito de pensar, é o seu jeito de sentir, é o seu jeito de agir. Então você tem que estar sempre conectada com a sua individualidade. Senão você se torna uma versão copiada dos outros, você se torna cópia das outras pessoas. Então, exercitar isso, trazer atenção para você, começar a se escutar, começar a observar o que eu quero para minha vida, o que me faz feliz, o que faz meus olhos brilharem, o que eu falo com empolgação,
Quando eu estou conversando com as pessoas à minha volta, sobre que assuntos eu falo com empolgação? Porque senão você fica uma pessoa sem vida na sua própria vida. Olha que irônico isso. Você fala de assuntos que você não tem interesse, que não te traz entusiasmo, que não te traz empolgação. Você faz coisas que não te trazem empolgação. Você está cercada de pessoas que têm um estilo de vida que não te traz empolgação, entusiasmo. E aí você vai se sentindo desanimada diante da vida. A vida vai parecendo meio sem brilho, sem vida. Você começa a se sentir uma pessoa desinteressante, uma mulher desinteressante. Não é porque você seja desinteressante, é porque a sua vida está desinteressante para você. Você não está conectada com aquilo que te traz paixão, aquilo que te traz brilho no olho. E como você vai ter atitude e coragem para ir atrás de coisas que não te trazem isso, que não te trazem entusiasmo? Como você vai ter o mínimo de atitude se você não sabe o quanto aquilo significa para você? Ou se você sente que aquilo que você está lutando não tem um significado tão grande. Você está lutando pelos outros, para agradar os outros, para atender as expectativas dos outros. Quando você faz isso, quando você coloca a sua energia, o seu foco, a sua atenção em projetos que atendem as expectativas dos outros e não os seus desejos, algo que não tem um significado pessoal, você vai ter atitude para quê? Você vai ter coragem para quê? Você vai se dedicar pouco a isso. Ou você vai ter aquela dedicação assim tão sem entusiasmo, sem vontade, que vai parecer tão morno para você, aquilo vai ser tão morno, que você vai ficar parada no meio do caminho, vai desanimar facilmente. Então, para ter atitude, para ter coragem, você tem que saber se a sua luta, se o seu projeto é seu mesmo ou é de outras pessoas. Se os seus sonhos, se os seus objetivos são objetivos seus ou se são objetivos de outras pessoas. Você tem que estar constantemente se perguntando: é isso que eu quero para minha vida? É isso que traz sentido para minha vida? É isso que me faz acordar cedo? É isso que me faz pegar um livro para ler? É isso que me faz reservar horas do meu dia para estudar? É isso que me dá vontade de conversar com os meus amigos? É sobre isso que eu quero conversar com os meus amigos? Porque quando a gente está apaixonado pelo que a gente faz, quando a gente está apaixonado pelo nosso trabalho, pela nossa vida, a gente sente vontade de falar sobre isso. Você já notou quando você está apaixonada por uma pessoa? Você quer falar dessa pessoa. Você inventa pretextos para falar dessa pessoa para um amigo, para uma amiga. Você sempre traz um motivo para buscar isso para o seu assunto. Você já notou isso quando você está apaixonada ou quando está apaixonado? Você já notou o quanto você faz isso, o quanto você sente vontade de falar da pessoa, por quem você está apaixonada, por quem você está apaixonado? E você fala com empolgação, você fala com admiração. E você já notou, se você tem falado dos seus projetos, dos seus sonhos, com essa mesma empolgação de uma pessoa apaixonada? Você já olhou isso? Porque esse sentimento de paixão, esse sentimento ardente, não tem que existir só nos relacionamentos. Ele tem que existir em todas as áreas da sua vida. Aquilo que é o seu lazer, aquilo que você faz por lazer, você tem que fazer por paixão. Não é porque é o que todo mundo faz. É com paixão, é com entusiasmo, é com brilho no olho. O seu trabalho também tem que ser assim. Você tem que falar do seu trabalho com paixão, com vontade de falar. O que você estuda também tem que ser algo que você sente vontade de falar, que você goste de falar. Algo que você tenha prazer em falar. Então esse prazer que a gente tem em falar da pessoa
por quem nos apaixonamos, ele tem que acontecer em outras áreas da sua vida também. Sabe por que muitas pessoas concentram toda a felicidade no relacionamento? É porque falta paixão nas outras áreas da vida. Por isso que tem que ter esse equilíbrio. É por isso que tem que focar em outras áreas da sua vida também. Senão você se concentra numa única área, coloca toda a sua paixão, todo o seu prazer, toda a sua felicidade em uma única área. E se essa área der errado, se algo de ruim acontecer, o tombo é muito grande. Mas quando você divide a sua atenção em várias áreas da sua vida, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, amizades, lazer, trabalho, realização financeira. Quando você começa a dividir essa atenção, se uma dessas áreas desestrutura, desmorona, você não perde o seu chão. Aquilo te abala, com certeza, porque você é humano, você sente. Só que aquilo não te derruba, não te desestrutura, não te leva lá no chão, né? Por quê? Porque a sua felicidade não está baseada em uma única área da sua vida. E aí você tem que começar a olhar para você. Eu estou sentindo falta de atitude na minha vida? Eu estou sentindo falta de coragem na minha vida? Será que eu estou realmente vivendo uma vida que eu quero viver? Será que eu estou realmente vivendo projetos, objetivos, sonhos que eu quero viver? Ou esses projetos não são meus? Então, o ponto de partida para se destacar na vida, no trabalho, é ter atitude, é ter coragem. Mas por trás da atitude, por trás da coragem, você precisa olhar para si mesma e entender se você está num caminho que tem um significado para você. Se você está num caminho que faz o seu olho brilhar, um caminho que te gera paixão, um caminho que te gera empolgação para falar. Porque se você não fala do seu trabalho com empolgação, tem algo de errado. Se você não fala dos seus estudos com empolgação, tem algo de errado. Se quando você está com seus amigos você não sente empolgação, tem algo de errado. Se pergunte se você quer estar nesses lugares, se você quer estar nesse trabalho, nesse relacionamento, nesse curso. Comece a se fazer essas perguntas. Muitas vezes a falta de atitude e a falta de coragem não quer dizer que você seja uma pessoa medrosa. Quer dizer que você está num caminho que não te gera entusiasmo, que não te gera motivação, que não te gera paixão. Deixa eu ver os comentários. Foi desse jeito, isso mesmo. Ai, 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 tem hora que some aqui. A carapuça hoje é pra mim. A Keila falando, a carapuça hoje é pra mim. Apesar de sempre me sentir oprimida por pessoas da minha família em determinados momentos, enfrentei o que precisava de enfrentamento ou de posicionamento. Quando você sente que é preciso fazer isso, se posicionar mais, ser mais firme, estabelecer limites, é porque você já está sentindo que está no seu caminho, no caminho que faz sentido para você. Entende isso? Quando você começa a sentir mais necessidade de posicionamento, de colocar limites, de dizer para as pessoas, basta, aqui você não invade, esse espaço aqui você não invade, é porque você já está se sentindo mais conectada com você mesma, com os seus projetos. Enquanto você fica meio morna, deixando os outros tomarem decisões no seu lugar, é porque você ainda não tem essa certeza. Então comece a observar isso. Quando você tem certeza, você tem mais coragem, você tem mais atitude. É claro que tem algumas situações que dificultam isso, dificultam ter mais atitude, que dificultam ter mais posicionamento. Existem situações.
Existem culturas familiares que são opressoras para os filhos, para as filhas, que te ensinam a calar, você não pode questionar. Eu vejo muitas pessoas que são assim, elas aprenderam que não podem questionar. Estão no trabalho, se alguém dá uma ordem, mesmo ela sentindo que aquela ordem é errada, ela aprendeu dentro da casa dela que ela não pode questionar, que ela tem que obedecer. Então tem famílias que são muito rígidas, que têm regras muito duras, e aí a pessoa pode crescer com essa dificuldade de questionar, de se posicionar, de falar o que pensa, de se expressar, porque ela aprendeu dentro do seu ambiente familiar que isso era motivo de castigo, que toda vez que ela falasse, toda vez que ela falava o que pensava, toda vez que ela se expressava, ela era castigada, ela era punida. Ela aprendeu que tinha que obedecer os adultos sem questionar. Então, ela viveu num ambiente rígido que forçou essa pessoa a abaixar a cabeça para tudo. Então, tem casos que a pessoa está muito condicionada, é como se o cérebro, como se a mente emocional dela estivesse programada para isso. Somente obedecer. Obedecer sem questionar. Então, essa pessoa foi muito podada ao longo da vida, desenvolveu essa dificuldade, e aí vai ser uma luta interna. Quando essa pessoa começa a descobrir o que ela quer para a vida dela, quando ela começa a sentir essa necessidade de ser ela, vai gerar uma dificuldade, esse posicionamento, porque ela vai lutar contra uma programação interna, contra uma forma que fizeram para ela. Boa noite, Forró do Mancha, boa noite. Então, eu entendi isso. Algumas vezes a pessoa tem essa dificuldade de ter atitude, de ter coragem, por causa do ambiente onde ela cresceu. Um ambiente familiar. Um ambiente familiar muito rígido, com regras muito rígidas, onde você não pode questionar, onde você só pode obedecer. Gera pessoas inseguras, gera pessoas com dificuldade de tomada de decisão, pessoas passivas diante da vida ou pessoas rebeldes, porque esse ambiente também tem uma tendência a gerar pessoas rebeldes. E aí as pessoas rebeldes, elas vão estar sempre se rebelando contra algo. Então gera um outro tipo de comportamento. Ou passividade demais, ou rebeldia. A pessoa rebelde, ela pode ser aquela pessoa do contra, aquela pessoa que tudo ela já tem uma reação contrária, porque foi um mecanismo de sobrevivência que ela desenvolveu. Para o eu dela não ser massacrado, podado, a forma que ela encontrou de sobreviver naquele ambiente familiar rígido foi se tornar uma rebelde, foi desobedecer, foi discordar. E aí foi um outro tipo de programação mental que essa pessoa trouxe para a vida adulta. Então tem muitos comportamentos nossos, atuais, que a origem dele está lá na infância, está lá na nossa estrutura familiar. Então por isso que é fundamental, quando você sente algumas dificuldades muito frequentes, quando algo se repete muito na sua vida, é muito importante você começar a olhar para o passado, você buscar ajuda profissional, porque essas programações que nasceram lá no seu ambiente familiar, elas são mais difíceis de você reconhecer, de você identificar. E eu falo isso porque eu vejo isso acontecendo nos treinamentos que eu dou, nas mentorias que eu faço, nos atendimentos, eu vejo isso acontecendo. Às vezes a pessoa chega com uma informação a respeito dela que durante o processo terapêutico ela desconstrói. Às vezes a pessoa chega com a ideia assim, olha, meu problema é X, meu problema é esse. E aí quando a gente começa a trabalhar aquele problema, a gente vai descobrindo que não era aquele problema. Que o problema principal estava mais profundo. Então essa busca por cura pessoal, por desenvolvimento pessoal, sozinha é mais difícil. Sozinha é um processo mais lento. Sozinha você tem uma tendência a repetir seus comportamentos sabotadores,
a repetir esses comportamentos automáticos, esses comportamentos que já estão programados dentro de você. Então, qual é o momento de virada? Qual é o momento assim de basta, né? Quando é um momento de dar um basta, de reconhecer que você precisa de mais coragem, de mais atitude, de romper com essas programações do passado e buscar mais autenticidade, autonomia, passar por esse processo de individuação. Quando é que surge essa necessidade de ser uma pessoa diferente, uma pessoa segura, mais autêntica? Geralmente, essa necessidade surge quando a gente passa por uma experiência dolorosa. Já ouviram uma frase muito comum, muito popular, que a gente aprende pelo amor ou pela dor? Geralmente as pessoas buscam ajuda, buscam mudança no momento da dor. Elas esperam a dor chegar. Elas esperam um problema grande acontecer para elas começarem a mudar, para buscarem ajuda profissional, para buscarem crescimento emocional. Só que o que acontece? Você pode buscar para prevenir, você pode buscar autoconhecimento, inteligência emocional, maturidade emocional para prevenir essas situações, antes que uma situação dolorosa chegue. Ou você pode buscar também pelo seu crescimento. Estou começando a olhar para a minha vida, estou começando a olhar para mim e estou chegando à conclusão de que eu tenho sonhos grandes, de que tem sonhos que são meus. E se são meus, eu tenho compromisso de realizá-los. Não é o marido, não é o pai, não é a mãe, não é os irmãos. Se esse sonho é seu, você tem o compromisso de realizá-lo. E aí você pode buscar o seu crescimento em função disso. De desenvolver segurança, desenvolver habilidades para fazer esses seus sonhos, esses seus projetos acontecerem. Saírem do campo do pensamento, do plano mental e ir para a ação. Então você não precisa esperar um momento doloroso, um momento de dor para buscar a mudança. Você pode buscar a mudança, você pode buscar se tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais segura, mais corajosa, uma pessoa com mais atitude em função desses sonhos, em função desses projetos pessoais. Mas para isso você tem que parar para pensar. Você tem que parar para refletir sobre a sua própria vida, para analisar, fazer uma autoanálise da sua vida. Eu estou no caminho que eu quero estar. Eu estou onde eu quero estar. Eu estou com as pessoas que eu quero estar. Eu estou no trabalho, no curso, na igreja. Eu estou onde eu quero estar. Ou eu estou em lugares que disseram que eu deveria estar. Porque se você está em lugares que os outros disseram que você deveria estar, será que vai ter atitude, coragem o suficiente para você permanecer nesse lugar, para você ir atrás desses projetos, desses sonhos, desses desejos que são dos outros e não seus? Muitas vezes a falta de atitude, de coragem, não tem a ver com um problema interno, né? Não é realmente uma dificuldade sua, é só estar em um lugar que não te gera paixão, que não te gera brilho no olho, que não te traz entusiasmo. Então é sobre isso que você tem que pensar, tá? Por isso que esse é o ponto de partida para se destacar. Mas para se destacar, você precisa saber se está num caminho que faz sentido. Você está certíssima, mais certa que panetone no Natal. Falando nisso, eu tô com uma vontade de comer panetone. Meus irmãos e minhas irmãs eram assim, batiam e mandavam engolir o choro. Outra coisa, né? Para que engolir o choro? A gente tem que ensinar as pessoas a chorarem. Parabéns para esta pessoa. Deixa eu ver, tô lendo os comentários. E quando não se pode falar? Aí tem que falar para o psicólogo. Aí pode falar com o psicólogo. Isso de falar para engolir o choro, gente. Eu já vi pais fazendo isso, já vi adultos fazendo isso com criança.
E isso é tóxico, isso faz mal. A gente tem que ensinar as pessoas, desde a infância, a expressarem seus sentimentos. Se querem chorar, se precisa chorar, deixa chorar. O choro alivia uma tensão emocional. Você já notou que depois de chorar, a gente consegue dormir melhor? Ainda que acorde com o olho inchado, mas você consegue dormir melhor. Você consegue aliviar aquele nó, aquela sensação que estava presa. Então tem que ensinar que pode chorar, que não é vergonha chorar, que não há nenhum problema em chorar, deixe a criança chorar. O pior é ensinar a engolir o choro. Porque quando você engole o choro, você está aprendendo que tem que calar seus sentimentos, que tem que calar suas emoções, que você está proibida de expressar o que você sente. E isso é uma poda emocional, isso é colocar limites para as pessoas, né? A gente está acostumado, eu vejo muita gente falando, né, que precisa ter controle emocional. As pessoas acham que controle emocional é você não mostrar suas emoções, é se tornar uma pessoa fria. E controle emocional, eu até prefiro outra palavra, prefiro crescimento emocional, ao invés de controle, porque o crescimento é sobre você aprender, é sobre você crescer a partir das suas emoções. Se você precisa chorar, é porque o seu corpo precisa liberar aquela tensão. Se você está com raiva, é porque algo está despertando esse sentimento em você. Então, ao invés de ignorar as situações que despertam esses sentimentos em você, ao invés de calar os seus sentimentos, você olha para aquilo e começa a entender por que aquilo causa esse desconforto em você. Por que uma pessoa causa raiva em você? Por que uma pessoa consegue dizer coisas que te deixam triste, que te deixam para baixo, que te deixam frustrada? Ao invés de ignorar que você está frustrada, que você está triste, ao invés de se fazer de durona, você vai buscar dialogar com as suas emoções e dialogar com as pessoas também. Então, quando você cresce nessa mentalidade de que você tem que calar suas emoções, de que você tem que fingir que está tudo bem, você deixa de crescer muito a nível emocional. Você deixa de desenvolver diálogos mais maduros, inclusive diálogo interno. Fernanda, amiga arrasando. Obrigada, Fernanda. Inclusive, o diálogo interno, você tem que aprender a conversar com você mesma. Você tem que olhar para situações que te despertam algum tipo de sentimento, entender por que isso causa essa reação em você. Às vezes você tem uma reação desproporcional, tem um copo fora do lugar e você explode por causa de um copo fora do lugar. Você tem que olhar para esse copo fora do lugar e se perguntar por que eu estou dando tanto poder para esse copo. Não é tentar calar aquele sentimento forte que está querendo vir para fora. Porque se você está extremamente irritada, se um copo fora do lugar te faz explodir, se você parar para se perguntar o motivo, você vai entender que o copo não tem nada a ver com a história. Que você está com uma necessidade de colocar esses sentimentos, essas emoções que estão desorganizadas dentro de você, você está buscando uma razão para colocar isso para fora. Então você aprende com isso. Você começa a entender o seu funcionamento emocional. Então essa de segura o choro, engole o choro, faz a egípcia, né? Que é uma coisa que as pessoas falam assim, faz a egípcia, né? Finge que tá tudo bem. Não finge que tá tudo bem. Porque se você finge que tá tudo bem, você ensina as pessoas a fingirem também que tá tudo bem. E fica todo mundo fingindo que tá tudo bem, todo mundo se machucando, todo mundo parado no meio do caminho, ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém aprende com as circunstâncias e todo mundo continua fingindo que tá tudo bem. E isso faz mal. Muitos de nós cresceram em ambientes familiares onde os pais fingiam que tá tudo bem. Os pais estavam em guerra entre eles, mas ensinavam pra gente, né? Calavam, ficavam quietos, estavam ensinando pra gente a fingir que tá tudo bem. Tava um odiando o outro,
se olhavam com raiva, com ódio, com ira, mas fingiam que estava tudo bem. E é esse fingir que está tudo bem que vai gerando feridas nas próximas gerações. Algumas das nossas feridas não é por causa do que nos aconteceu, é por causa desse aprendizado de fingir que está tudo bem. De não poder falar o que você está sentindo, de não poder falar o que você está pensando, de ter que fingir o tempo todo. Então, o crescimento emocional, ele acontece quando você para de fingir que está tudo bem e você começa a dialogar com você mesma e você começa a dialogar com os outros. Fugi um pouco aqui do assunto que eu trouxe, mas está tudo bem também, a gente não tem que ficar... ser tão categórico, né? Tão rígido, é sempre bom. Eu gosto muito das lives quando elas são intuitivas, né? Quando os assuntos vão surgindo, eu gosto muito disso. E esse assunto surgiu sobre as emoções. Muitas vezes fui forçada a fazer isso, engolir o choro. Hoje pago caro por isso. É um aprendizado. Engole o choro, vai fingindo, finge que não dói, finge que não está sentindo, finge que você não está com raiva. Nós sentimos raiva dos nossos pais na infância. Nós sentimos raiva, nós sentimos injustiçados, nós sentimos que eles foram arbitrários em algumas decisões e a gente não podia falar. Eu estou de olho no relógio aqui porque eu tenho uma reunião hoje às 22h15 e já está na hora. Chorar ajuda muito a aliviar, sei disso muito bem, ajuda. Jaqueline, você está de parabéns, adoro suas lives. Obrigada, Jaqueline. Gente, eu vou encerrar por hoje, eu tenho um compromisso agora às 22h15, mas semana que vem tem live de novo, terça-feira às 22h15 e quinta-feira também, 22h15 não, às 21h15 e às 20h... Oh, meu Deus, a cabeça dando branco aqui. Terça e quinta tem live, 21h15, tá? Gente, boa noite, bom descanso para vocês. Obrigada, Jaqueline, obrigada, Simone. Eu não sei se tem gente nova aqui. Fernanda, obrigada, Fabrício. Cleia Oliveira, obrigada. Aida Damasceno. Aida Damasceno me fez lembrar do Panetone. Patrícia. Gente, é isso. Vou encerrando por aqui. Boa noite. Bom descanso para vocês. Gratidão a cada um de vocês. Descansem bastante. Aproveitem o final de semana. E terça-feira tem live de novo. Um abraço.